então meditar na palavra do Senhor, João capítulo 14, versículos 1 a 6. João capítulo 14, versículos 1 a 6. Ainda continuamos naquela série de pregações que iniciamos no final de novembro, onde nós estamos meditando sobre as declarações de Jesus no Evangelho de João. Estamos chegando já na sexta declaração. No domingo que vem será a última declaração de Jesus Cristo. E esse texto diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Até aí. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, mais uma vez, te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha a falar ao nosso coração nesta noite. Abrir a nossa mente através da ação poderosa do Teu Santo Espírito, para que possamos, ó Deus, entender as verdades maravilhosas do Senhor e do Teu reino. Nos capacita, Senhor, para transmitir a Tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, então, já fez várias declarações no Evangelho de João, o qual nós temos estudado aí nos domingos que já se passaram. Jesus se declarou como sendo o pão da vida, eu sou o pão da vida. Depois, eu sou a luz do mundo. Em terceiro, eu sou a porta das ovelhas. Quarto lugar, eu sou o bom pastor. Em quinto lugar, eu sou a ressurreição e a vida, e foi este último que nós meditamos naquela cena muito difícil para duas irmãs que tinham perdido o seu irmão. Lázaro estava morto. Chega a mensagem para Jesus que o amigo que tanto ele amava estava doente, e Jesus ainda, ao invés de ir até Lázaro para curá-lo, ao invés de curar à distância, como ele já havia feito anteriormente com outra pessoa, Jesus se demora 2 dias onde ele está, depois parte encaminhada mais um dia, e quando chega naquele lugar, ali a tristeza está tomada, ali todas as pessoas estão lamentando, porque aquele a quem Jesus amava, Lázaro, havia morrido, e parece que não tinha mais solução. As irmãs chegam aos pés de Jesus e falam: Jesus, se o Senhor tivesse chegado mais cedo, o nosso irmão estaria vivo. E aí então Jesus faz essa declaração maravilhosa: eu sou a ressurreição e a vida. E elas ali começam a ser confortadas por Jesus, pelo fato de saber que quando elas fecharem também os olhos e morrerem, encontrarão seu irmão na glória eterna, junto com o Pai. Mas Jesus Cristo, além de falar sobre isso, ele diz algo a mais. Ele fala: me leve aonde ele está. E chega naquele lugar, e pede para que aquela pedra fosse removida do túmulo. E as pessoas começam a falar: olha, não faça isso não. Já faz 4 dias que ele morreu. Deve estar cheirando mal. Deve ter vermes já no corpo dele. E mesmo assim Jesus se mantém firme. E ali aquela pedra é tirada do túmulo. E depois que Jesus ora, ele dá um brado, uma ordem: Lázaro, vem para fora. E aquele que estava morto sai vivo, atado por faixas, um lenço no rosto, sem nenhum cheiro de podridão, mas um homem com vida agora. É interessante, eu não falei isso no domingo que eu preguei, mas tinha estudado sobre isso, e alguns comentaristas vão perguntar, ou vão levantar a questão: por que Jesus disse Lázaro, vem para fora? É porque Jesus, esse Jesus que nós cremos, esse Jesus que nós conhecemos, esse Jesus que nós nos relacionamos, é um Jesus tão poderoso, e que todas as coisas estão debaixo da autoridade dele,
que se ele não dissesse o nome Lázaro, outros mortos daquele cemitério se levantariam também. Jesus Cristo é o poderoso. Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E passado o tempo, passados os dias ali, acontecem muitas outras coisas antes de chegar aqui nesse texto que nós vamos meditar nesta noite. Ali, depois que Jesus Cristo ressuscita Lázaro, a sua popularidade começa a crescer de maneira estrondosa, a ponto dele sair de Betânia, onde foi realizado aquele milagre, e ele parte para Jerusalém, e quando ele está chegando perto de Jerusalém, já montado num jumentinho, cumpre-se uma profecia lá de Joel, que diz que o Messias entraria na cidade, montado num jumentinho, e as pessoas começam a ovacionar a Jesus, arrancam seus mantos, jogam pelo caminho para que Jesus pudesse passar por cima dos seus mantos, arrancam galhos de palmeiras e começam a chacoalhar aqueles ramos e começam a gritar em uma só voz: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Que cena maravilhosa, não é verdade? Talvez você, como eu, gostaria de estar ali, vendo tudo aquilo acontecer. O Messias está entrando, o Messias está chegando, o rei de Israel. Hosana significa salva-nos agora. E eles estão gritando: Senhor, salva-nos agora, porque precisamos muito do Senhor. Estão reconhecendo esse Messias. Só que a verdade é que eles achavam que esse Messias que viria seria um grande libertador político. Esse Messias todo-poderoso seria alguém que acabaria com o Império Romano, com a opressão do Império Romano sobre os judeus, e que se assentaria no trono. E ali governaria sobre o povo naquele tempo. Mas Jesus Cristo não veio para poder livrar o seu povo da opressão do Império Romano, mas ele veio para livrar o seu povo da opressão do pecado. Jesus Cristo, ele veio para libertar os cativos, para libertar aquelas pessoas que estavam presas, aquelas pessoas que andavam em caminhos de morte. E ali muitas pessoas alegres recebendo esse Messias. Enquanto isso, outras pessoas dizendo: lá vai ele, olha ele lá. E o mundo indo atrás dele. Os fariseus com uma inveja muito grande no coração. Aqueles que conheciam a lei, aqueles que falavam nas sinagogas sobre a vinda desse Messias, não reconheciam Jesus como Messias. Esse então é o contexto que aquelas pessoas estão vivendo. Jesus, então, chega dentro de Jerusalém, vai para um tipo de sala onde era usada para algumas reuniões, e Jesus Cristo com seus discípulos então celebra a última ceia. É nesse contexto então que nós estamos inseridos aqui. Jesus Cristo já tinha ensinado várias coisas para os seus discípulos assim que ele tinha chegado ali no cenáculo, que era o nome dessa sala. Jesus Cristo tinha lavado os pés dos seus discípulos, ensinando humildade para aqueles homens. E pense agora, e se coloque dentro desse cenáculo, enquanto eu estiver falando sobre isso. Jesus Cristo fazendo o trabalho de um servo, de um escravo, que era de lavar os pés, secar os pés daqueles que chegavam da rua, que andavam de sandálias em ruas que não eram pavimentadas. E ali então, Jesus lava os pés desses discípulos. Ensina humildade e servidão. Mas também ele fala sobre o traidor. Alguém no meio deles ali iria traí-lo. E talvez agora os olhares começam a ficar um tanto quanto acusativos, né? Olhar para o lado e falar: será que é esse? Será que é aquele? Quem vai trair o mestre? Ainda, Jesus ensina um novo mandamento, capítulo 13, versículo 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Ainda, faz outra revelação, Pedro, aquele que, enquanto Jesus disse que ia lavar os pés, disse: Senhor, eu não quero que o Senhor lave meus pés, não sou digno disso,
E Jesus diz, olha, se você não deixar eu lavar seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro fala, então me lava inteiro, eu quero tomar um banho agora, não quero que lave só meu pé. Esse mesmo Pedro, cheio de energia, é agora aquele que ouve do mestre dizendo, olha Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Se coloque no lugar daqueles discípulos nesse momento. Imagina o clima de tensão que está ali naquele lugar. Imagina o coração daqueles discípulos que estão vendo e ouvindo tudo isso. Discípulos estavam apreensivos, os discípulos estavam tristes, estavam com o coração turbado. E o que é isso, né? O que é coração turbado? Coração aflito, preocupado, agoniado. Esse era o clima que estava ali no meio daquele lugar. E Jesus, nesse contexto de incerteza do futuro, Jesus consola os seus discípulos. E Jesus dá várias razões para que eles pudessem descansar nele, para que eles pudessem descansar no Senhor. Talvez você tenha entrado assim aqui hoje. Talvez o seu coração esteja turbado, agoniado, triste. Talvez você não saiba o que vai acontecer amanhã, não tem nem ideia do que vai acontecer. E a resposta para nós, então, é: descanse no Senhor. Descanse nesse Jesus. Nesse Jesus que tem autoridade sobre todas as coisas. Esse Jesus que tem autoridade sobre as forças da natureza, e ele prova isso mandando uma tempestade e o mar se acalmar. É o Jesus Cristo que tem autoridade sobre a doença, que ele cura. É o Jesus Cristo que liberta da opressão do diabo, porque ele expulsa demônios. É o Jesus Cristo que tem autoridade sobre a morte, porque ele ressuscita. Descanse nesse Jesus. A mensagem para nós é, então, como nós podemos descansar no Senhor? Como nós podemos descansar no Senhor? Em primeiro lugar, não funcionou. Passa aí para mim, por favor. A mensagem de hoje é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pode passar mais um. E em primeiro lugar, então, por que nós podemos descansar no Senhor? Porque a nossa vida não se resume aqui. A nossa vida não acaba aqui. As nossas esperanças não estão resumidas ou não podem ser depositadas somente nesse plano terreno, nesse lugar onde nós vivemos. O apóstolo Paulo fala sobre isso, 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. De que vale nós lutarmos tanto, batalhar tanto nessa vida, se quando nós fecharmos os nossos olhos, tudo acabou, não tem mais sentido? Qual o sentido da vida? Talvez seja a grande pergunta, né, entre que os grandes filósofos tentaram resolver ou responder. Mas a verdade é que nossa vida não termina aqui. Temos o costume de achar que nós somos um corpo que contém uma alma, um corpo material que contém uma alma imortal. E na verdade é o contrário. Nós somos uma alma imortal que contém um corpo mortal. Porque uma hora esse corpo vai embora. Uma hora ele vai se deteriorar. Com o passar dos anos, mesmo antes de nós morrermos, nós já vemos a ação do tempo sobre a nossa vida. Quando éramos novinhos, o nosso rosto estava lá em cima, né? Não tinha ruga nenhuma, a barriga perfeita, né? O vigor, né? Você fazia um exercício físico, não se cansava. Hoje em dia a gente faz o exercício físico e fica lembrando dele pelo menos um mês, né? Tem uma dorzinha ali, eu fui jogar bola no ano novo, estou lembrando desse futebol até hoje. Porque o tempo passa, porque o nosso corpo tem prazo de validade, mas a nossa alma não tem prazo de validade. E Jesus Cristo fala, então, sobre o que nos espera quando
nós fecharmos os nossos olhos aqui. Jesus Cristo, entendendo todo o contexto, entendendo tudo o que está acontecendo, como está o coração daqueles discípulos, ele diz então: não se turbe o vosso coração. Como podemos então não ter o nosso coração turbado, não ter o nosso coração agoniado, aflito? Credes em Deus, crede também em mim. Jesus Cristo aqui está afirmando a sua divindade. Ele não é apenas um profeta, alguém que ouve a voz de Deus e fala o que Deus tem dito a ele, para o povo. Esse Jesus Cristo não é apenas um libertador político, o qual os judeus estavam esperando. Esse Jesus Cristo não é mais um rabino cheio de conhecimento, cheio de sabedoria, o qual foi escolhendo alguns dos seus seguidores para poder passar todo o seu conhecimento. Esse Jesus Cristo não era apenas uma pessoa iluminada, uma pessoa de alma boa, como nós ouvimos por aí, né? Esse Jesus Cristo era muito mais. Esse Jesus Cristo era 100% homem, sim. Mas esse Jesus Cristo é 100% Deus. É o Filho do Deus vivo. Aquele que criou todas as coisas e que não é uma criação de Deus, mas é o próprio Deus. Em João capítulo 1, versículos 1 a 3, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse é o Jesus que está aqui diante dos discípulos e está diante de nós, dizendo para nós hoje: não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus e creia também em mim. Jesus está dizendo para eles o seguinte: já que vocês confiam em Deus, continuem confiando em mim. Continuem confiando no que eu estou dizendo para vocês. Continuem depositando a sua fé nas promessas que eu tenho para vocês. Crer em Deus, crer nele também, é confiar nesse Deus. E confiar nesse Jesus Cristo. É confessar e descansar no poder desse Jesus Cristo. É olhar para Jesus Cristo e saber que Ele é todo em sabedoria, como o próprio Isaías, profeta, diz, que Ele é revestido do espírito de sabedoria, cheio de sabedoria, sabedoria plena, completa. E olhar para essa sabedoria e que Ele expressa através da palavra de Deus e ser obediente a Ele, através dessa sabedoria, é confiar na providência desse Jesus, confiar no amor dele, aquele mesmo amor que olhava para as multidões e via aquelas pessoas, não como aproveitadores ou como pessoas que estavam buscando a ele apenas para experimentar dos milagres ou das coisas que ele poderia oferecer, mas olhava para as pessoas como ovelhas sem pastor. Confie nesse Senhor, o único que pode nos dar a salvação. E isso só é possível experimentar dessa confiança se nós estivermos andando de fato com esse Jesus. Se nós estivermos junto com Ele. Quem confia no Senhor tem a sua esperança renovada. E a fé é o remédio para o coração turbado, para o coração angustiado. Por isso Jesus Cristo diz para eles: não se turbe o vosso coração. Continuem confiando em Deus. Continuem confiando em mim. E ele continua dizendo algo que nós cantamos aqui, né? Na casa de meu Pai há muitas moradas. E ele agora fala da cidade celestial. Ele fala do lugar para onde ele vai levar todos os seus seguidores, todos aqueles que professam a ele como Senhor e Salvador. Todos que nasceram de novo, todos que foram revestidos pelo Espírito Santo, agora não pertencem mais a essa pátria terrena. Nós agora temos a nossa pátria celestial. Como nós dissemos aqui no começo, a nossa esperança não se resume aqui,
mas nós podemos entender e ver que quando nós fecharmos os olhos, nós estaremos junto do Pai, junto com Jesus Cristo, na pátria celestial, no céu. E Apocalipse vai nos falar sobre esta pátria. Apocalipse 21, a partir do versículo 9 até o 21, diz assim: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e as suas muralhas. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca e jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem os que praticam abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quem quer ir para essa cidade, irmãos? Amém? Pouca gente, né? Não tem muita gente não, misericórdia, irmãos. Então ouve bem essa mensagem aqui para você ir para essa cidade aí. Queridos, Deus tem algo maravilhoso preparado para nós. Nossa vida não se resume aqui. Nós estaremos com esse Jesus Cristo, desfrutaremos dessa pátria celestial, e diante de toda essa glória e de toda essa riqueza dessa cidade, há algo maior que tudo isso ainda: a presença de Jesus Cristo naquele lugar. Uma mesa posta para todos os seus seguidores, onde estará todas as pessoas ali, todos que estão escritos no livro da vida. Todas essas pessoas sentarão naquela mesa e cearão junto com Jesus Cristo. Já imaginou isso? Que coisa maravilhosa. A gente acabou de participar de uma ceia, né? Há pouco tempo aí no Natal, no Ano Novo. Muitos tiveram a oportunidade de se sentar numa mesa junto com seus parentes, com seus amigos. Um momento tão precioso, tão gostoso, não é verdade? Agora imagina estar sentado na presença de Jesus Cristo, vendo Ele face a face. Tem coisa melhor que isso? Que coisa maravilhosa, irmãos. Nossa vida não se resume aqui. Confie no Senhor. Lembre-se da promessa dEle. Descanse no Senhor.
Em segundo lugar, Jesus diz aos discípulos que ele é o caminho. Ele começa, depois que ele fala que vai preparar moradas, e diz que aqueles discípulos sabem onde é a sua morada. Pode passar, por favor. Aqueles discípulos sabem onde é o caminho para chegar a essa morada. O Tomé, aquele que precisa ver para crer, ele olha e fala assim: ó, Jesus, que caminho é esse? O que o senhor está falando aí? E Jesus então declara: eu sou o caminho. Jesus Cristo é o caminho. E essa pergunta parece ser tão óbvia, não é verdade? Pessoas que estavam caminhando com Jesus já há tanto tempo, pessoas que já viram a ação poderosa de Jesus. Que pergunta mais esdrúxula, né? Como assim? Qual que é esse caminho? Não sei o caminho. A verdade, irmãos, é que nos tempos que nós vivemos, essa pergunta acaba não sendo tão óbvia assim. Quantas pessoas estão de frente do caminho? Ou estão parados diante do caminho sem fazer nada neste caminho? Muitas pessoas, e nós vemos isso por aí, buscando atalhos para chegarem a Deus, através de amuletos, através de ideologias espirituais, teologias que nascem do próprio coração corrompido do ser humano, que não são baseados na palavra do Senhor, rituais, e acham que por praticarem essas coisas, essas pessoas estão no caminho. Outras ainda, acreditando que todos os caminhos levam a Deus, mais conhecido aí como universalismo, onde as pessoas vão achar que Deus é tão bonzinho, né? Deus é tão paz e amor, que no final das contas, Ele vai perdoar todo mundo. Esse negócio de inferno aí nem existe, porque esse negócio de inferno é o que a gente já vive aqui na terra. Quantos de nós já não ouvimos essa frase? Só que são pessoas que falam sem conhecer o que o próprio Deus fala sobre essas coisas. Outras pessoas ainda, pagando para que outros percorram o caminho por elas, comprando a fé, achando, acreditando que por dar dinheiro à igreja, por pagar o dízimo, né? Não sei se você já ouviu essa expressão, por pagar o dízimo, essas pessoas estão agora em crédito com Deus. Deus tem uma dívida com elas. Ou ainda outros acreditando que pelo fato de um familiar estar nesse caminho certo, eles também serão levados. Como se você estivesse indo para a praia dentro de um carro e o motorista ali sabe o caminho e todo mundo que está dentro do carro vai junto. Só que a salvação é individual, meu irmão, minha irmã. Outros ainda, nem se preocupando em percorrer esse caminho. Nem sequer querendo saber onde fica esse caminho. Apenas vivendo um dia de cada vez. Ou como nós brasileiros muito bem conhecemos aquele grande filósofo, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Irmãos, Mateus 7, 13 e 14 diz: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Jesus, ele não está anunciando aqui um caminho para que as pessoas sigam, mas ele de fato é a personificação desse caminho. Jesus é o caminho. Não existe outro jeito, não existe outro atalho, não existe outra rota que nós podemos tomar. Jesus Cristo é o caminho. E isso faz coro com o que ele tinha falado há pouco tempo, né? Eu sou a porta das ovelhas. Vocês lembram da explicação da porta das ovelhas? Que é o curral
né, um muro de pedras sem porta, onde o pastor senta no lugar da porta, e ali ele cuida para que as ovelhas não saiam de dentro do aprisco, e para que nenhum animal venha de fora e entre para dentro do aprisco. Jesus é o caminho. Não existe outro caminho para a salvação. Jesus é o caminho para a salvação. Ainda em terceiro lugar, Jesus é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade. Se Jesus é a personificação do caminho, ele também é a personificação da verdade. Num tempo onde nós vivemos num mundo de verdades relativas, Jesus Cristo é a verdade absoluta, a qual nós não podemos negociar, a qual nós não podemos relativizar. Esse Jesus Cristo não veio apenas para anunciar a verdade, mas nele nós vivemos essa verdade. Quem de nós pode dizer aí que pode alcançar a salvação pelas próprias forças? Quem de nós pode dizer que consegue ficar sem pecar até a volta de Jesus Cristo? Ninguém pode fazer isso. A palavra de Deus nos diz que todos pecaram. Todos nós somos pecadores, e se nós dissermos que não temos pecado nenhum, estamos pecando, porque estamos mentindo. Mas em Jesus Cristo, nós somos libertos. Em Jesus Cristo, nós vivemos essa verdade. Em Jesus Cristo, nós somos chamados de santos, somos chamados de justos, por causa do sangue derramado naquela cruz do Calvário. Devemos não apenas olhar para Jesus, contemplar as verdades que ele proclama, mas devemos viver essas verdades. Aquele ditado que diz: faça o que eu digo, não faça o que eu faço, para nós não serve. Para nós somos cristãos não serve. Nós precisamos ser uma cópia de Jesus Cristo. E não uma cópia barata, uma cópia pirata, mas aquela cópia que é quase igual à autêntica. Nós precisamos viver na verdade. Nossas atitudes, elas falam no mesmo volume, na mesma altura do que a nossa voz. Proclamamos que somos de Deus e vivemos como pessoas que estão em Deus, que estão em Jesus Cristo, que foram unidos com esse Jesus. E por fim, em terceiro lugar, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é a própria vida. Do mesmo modo que uma planta não pode sobreviver sem o sol, não existe vida sem Jesus Cristo. Não existe vida sem experimentar do amor desse Jesus, sem experimentar do relacionamento desse Jesus, sem olhar para Ele e reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Nós vemos vários relatos de ressurreição na palavra de Deus. Nós vimos Jesus Cristo ressuscitando Lázaro. Temos o relato de Jesus Cristo ressuscitando a filha de Jairo. Quando Jesus Cristo foi crucificado naquela cruz e morreu, e houve um grande terremoto, e naquele terremoto alguns dos sepulcros que estavam naquela região foram abertos, e depois que Jesus ressuscitou, as pessoas que estavam naqueles sepulcros, que morreram e estavam enterradas ali naquele lugar, essas pessoas voltaram à vida e foram vistas ali dentro de Jerusalém. Só que tem um porém. Todas essas pessoas que nós citamos aqui, elas morreram novamente. Elas receberam a vida física novamente. Mas Jesus, ele vai além da vida mortal. Jesus está se declarando aqui não apenas como o fôlego de vida, mas sendo a própria vida eterna. E o que é vida eterna? O que significa para nós? Vida eterna vai além de uma vida interminável, além de uma vida com prazo de validade. Vida eterna é muito mais que isso. Viver a vida eterna é poder se relacionar com Deus de maneira íntima e profunda, aqui e agora.
porque nós já experimentamos dessa vida eterna. João 17,3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Além de poder nos relacionar com esse Deus, é conhecer esse Deus intimamente, e não apenas de uma maneira intelectual, mas é conhecer a Deus de maneira a experimentar do amor e do poder desse Deus. Viver a vida eterna é experimentar do esplendor, da alegria, da paz, da santidade que caracteriza a vida de Jesus. Isso é o que nós já podemos experimentar agora. O apóstolo Paulo diz que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Todos nós. Todos, sem exceção. Até a criança que nasce, já nasce morta no seu delito e pecado. Não tem essa de anjinho, não, tá? Todos são pecadores. Mas o apóstolo Paulo lá em Efésios diz que, mas ele vos deu vida. O único que pode nos dar vida é a própria vida. É Jesus Cristo. E a pergunta que fica para nós então hoje é: conhecemos esse caminho de verdade? Nós conhecemos essa verdade, estamos firmes nessa verdade? Nós gozamos dessa vida, desse Jesus Cristo? Um monge alemão, Tomás de Kempis, ele diz o seguinte: sigam-me, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Não é possível andar fora do caminho, não é possível conhecer fora da verdade, não é possível viver fora da vida. Eu sou o caminho pelo qual vocês devem andar, a verdade em que vocês devem crer, a vida na qual vocês devem pôr a esperança. Eu sou o caminho inerrante, a verdade infalível, a vida infindável. Eu sou o caminho reto, a verdade absoluta, a vida verdadeira, bendita, não criada. Se vocês permanecerem no meu caminho, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, e tomarão posse da vida eterna. O convite para nós nessa noite, irmãos, meu querido irmão, minha querida irmã, é olhar para esse caminho. Jesus Cristo está dizendo para nós hoje: não se turbe o vosso coração. Não fique com o seu coração aflito. Não fique com o seu coração transtornado, angustiado. Não tem motivo para isso. Não tem motivo para isso, porque existem coisas muito maiores do que as coisas que nós estamos vivendo aqui. Coisas ruins que nós vivemos aqui, coisas boas também que nós vivemos aqui. Coisas muito maiores. Pense na maior preocupação sua aí de amanhã. Para muitos aí é voltar das férias, né? Alguns estarão voltando aí, talvez pensando: e agora? Vamos voltar à rotina, acabou o descanso, né? E Jesus é muito maior que isso. Talvez para você seja a luta familiar com uma doença. Jesus Cristo é muito maior que isso. Talvez a luta seja com a perda. Jesus Cristo é muito maior que isso. Não sei qual que é a luta que você tem passado, mas eu quero dizer: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em Jesus Cristo. Continue confiando nesse Jesus, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém?